estamos gravando, né? Ok, beleza. Vamos lá então, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais características dos vírus e algumas viroses, tá, relacionadas, ok? Então, deixa eu só colocar aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre vírus, né, eu estou falando de um ser que nós nominalmente denominamos como parasitas intracelulares obrigatórios, porque os vírus eles não apresentam uma estrutura celular, pessoal. Eles não apresentam uma estrutura celular complexa como uma célula eucariótica ou procariótica que nós estudamos, né, eventualmente nas aulas anteriores. O vírus ele não apresenta núcleo, ele não apresenta organelas citoplasmáticas, ele não tem nem citoplasma, né? O que ele tem, então, professor, é um material genético condensado em uma estrutura que nós chamamos de capsídeo viral, tá? E eu vou apresentar ela aqui para vocês. E isso é a característica geral do vírus. Eles não são células, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. E aí é aonde que nós temos as principais doenças virais. Haja vista que o vírus ele não consegue reproduzir de maneira natural, então ele precisa infectar uma célula para que haja reprodução dessa matéria viral. Tá? Então, nesse processo de reprodução do vírus, ao infectar uma célula hospedeira, ele acaba promovendo um processo infeccioso. Dentre esse processo infeccioso, né, nós temos aí as doenças virais. Então, por isso, são agentes causadores de infecções no homem e em outros animais, vegetais e bactérias, porque os vírus eles infectam tudo quanto é tipo de célula que existe, não é, em harmonia com o ambiente. Então, vai infectar vegetais? Sim, né? Tem vírus que infectam os vegetais, provocando doenças virais nos vegetais. A ferrugem do café é um exemplo, né, que afetou aí lavouras inteiras de café no Brasil, na década do Brasil colonial, né? O Brasil era praticamente produtor de café nessa circunstância. Os vírus também, eles infectam bactérias, né? E dessa forma provocam também algumas características lesionais, né, no genoma bacteriano e assim eles também promovem infecção em outros animais, como a gente está vendo aqui. Além desses outros animais, pessoal, esses vírus também eles infectam o ser humano e aí a grande propriedade, né, no ser humano, causando doenças de importâncias médicas, tá? E aí nós temos algumas doenças que são relevantes, que nós iremos estudar no decorrer do nosso curso. Vou deixar aqui bem baixinho para eu ir admitindo as pessoas, tá? Porque às vezes a pessoa cai, volta, aí fica solicitando a entrada, então vou deixar aqui bem no cantinho para não atrapalhar ninguém. Ok. Então, veja bem, o vírus, ele não tem um metabolismo próprio, por isso ele infecta outras células, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, por conta disso, eles provocam doenças e não se desenvolvem por conta própria, tá? Então, dessa forma, eles não conseguem se desenvolver por conta própria em ambientes extracelulares. E aí torna esses vírus, né, parasitas intracelulares obrigatórios, nessa circunstância provocando as doenças de interesse humano. Então, se eu fosse definir vírus nessa aula e nessa noite, né, eu vou. Pessoal, eu vou parar um pouquinho. O link tá com. O pessoal está pedindo aqui no grupo. Não estou conseguindo acessar pelo link. É só entrar pelo link, pessoal. Você clica no link.
e entra, tá? Então, assim, não tem muito segredo, não. Esse link que eu compartilhei no grupo, tá bom? Então, às vezes é porque, assim, você tenta, e sai. Então, só clicar, orienta aí os seus colegas, os seus amigos, é só clicar no link, você consegue entrar tranquilamente, tá bom? Eu vou até entrar aqui num link à parte para eu ficar acessando e, de certa forma, ajudando vocês, tá bom? Beleza. Tá, tá. Se não baixar o aplicativo do Teams, não consegue entrar, né, pessoal? Então tem que baixar o aplicativo do Teams, ou às vezes nem precisa baixar o aplicativo do Teams. Você entra com, o próprio link no navegador, tá bom? Mas como eu estou falando, às vezes a pessoa fica, né, nesse desespero de querer acessar e não consegue. A aula está gravada, vocês conseguem acessar ela num outro momento, se vocês não conseguirem entrar por agora, tá bom? Então, vou dar seguimento aqui à nossa aula. Então, definição desse vírus é uma entidade infecciosa não celular, cujo genoma pode ser DNA ou RNA. Então, o material genético, né, relacionado a esses vírus, ou é um material genético de DNA, ou é um material genético de RNA. Professor, pode ser os dois ao mesmo tempo? Não, tá? Ou o vírus ele vai ter um material genético de DNA, o que torna ele um vírus que nós classificamos como DNA vírus, ou ele vai ter, né, um RNA, que nós chamamos de RNA vírus. Exemplos de vírus que contêm um material genético de DNA: o vírus da varíola, né, o vírus da algumas hepatites virais, tá, contém o material genético como sendo DNA, tá? Um exemplo de vírus que contém o RNA, material genético como RNA. Vírus da gripe, o vírus do coronavírus, o HIV, todos são do grupo RNA vírus. Então, se nas bactérias nós tínhamos lá bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, aqui nós temos os dois grandes grupos de vírus que nós chamamos de DNA vírus ou RNA vírus, tá? Então, os vírus que contêm DNA na sua composição são chamados de vírus DNA ou DNA vírus ou simplesmente adenovírus, tá? Os vírus que contêm RNA na sua composição, eles são chamados de retrovírus, né, ou vírus RNA, tá? E dessa forma, eles possuem maneiras individualizadas de multiplicação dentro de uma célula infectada, que nós também vamos ver nessa aula de hoje, tá? Então, como nós vimos, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Esses vírus podem ser de dois grandes grupos: o grupo dos DNA vírus ou grupos do RNA vírus. O grupo de DNA vírus nós chamamos de adenovírus, tá? O grupo de RNA vírus nós chamamos de retrovírus, ok? Guardem essa informação, porque quando nós chegarmos posteriormente, falando de multiplicação viral, é diferente no DNA vírus e no RNA vírus por causa de alguns pequenos detalhes que eu vou comentar com vocês quando chegarmos nesse ponto, tá bom? Então, os vírus se replicam somente em células vivas, utilizando toda a maquinaria de biossíntese e reprodução de energia da célula para a síntese e transferência de cópia do seu genoma para outras células. Tá vendo? O vírus ele não consegue, por si só, manter uma atividade de reprodução autônoma. Ele não consegue, de vírus, fabricar vírus. Ele precisa, então, infectar uma célula. Essa célula, ao ser infectada, ela passa a produzir proteínas
determinadas pelo vírus. É por isso que quando a gente fala, o meu computador está infectado com o vírus, né? Porque o computador ele passa a operacionalizar por conta do vírus que está infectando, tá? E não é diferente isso na biologia, tá? Na verdade, esse termo da informática veio justamente por conta dos termos da biologia, aonde nós vemos que a célula infectada pelo vírus, ela passa a operacionalizar por conta do vírus. Então, ela perde a sua função original, não é? Ela começa, então, a trabalhar de maneira a produzir as proteínas virais, de maneira a produzir uma multiplicação desse vírus que agora está infectando essa célula. Então, o vírus ele vai utilizar toda essa maquinaria, toda essa biossíntese, toda essa energia de produção celular, né, para que haja então a sua multiplicação viral, ok? Então, as características distintivas dos vírus que nós vimos até agora, ele pode ter um tipo de material genético, que é o DNA ou o RNA, tá bom? Ele pode ser de tamanho e forma variável, como a gente vai ver a partir de agora, e ele pode ter ou não ter um envelope que está envolvendo esse material genético do vírus, ok? Então, quando eu falo que o vírus tem DNA ou RNA no seu interior, né, eu não estou falando de longas cadeias de materiais genéticos. É uma cadeia simples, é uma cadeia curta, de um pequeno fragmento de DNA ou de um pequeno fragmento de RNA que tem nesse pequeno fragmento de material genético informações suficientes e necessárias para que haja então a produção de proteínas virais. Quando a gente olha num complexo universal, né, o tamanho de um vírus, ele é bem pequenininho, pessoal, tá? Então, veja bem, eu vou pegar aqui uma canetinha. Se eu olhar aqui o tamanho do vírus, olha só, né, o poli, poliovírus, né, o vírus da poliomielite, ele tem 30 nanômetros, tá? É um vírus que tem um tamanho considerável quando eu comparo, né, infinitesimal pequeno quando eu comparo, por exemplo, ao tamanho de uma bactéria. Olha só, uma bactéria, ela tem, né, um tamanho muito maior do que um vírus, tá? Se eu olhar aqui essa projeção do vírus da polio para o tamanho da bactéria, o vírus da polio é exatamente esse pinguinho aqui, ó, tá? Então, eu não consigo enxergar o vírus em microscopia óptica, como a gente fez lá na aula prática, né, utilizando microscópios ópticos, corantes. Eu não consigo enxergar o vírus dessa maneira, tá bom? Então, como que eu faço para enxergar esse vírus? Aí eu tenho que olhar para um microscópio diferenciado. Microscópio que nós chamamos de microscopia eletrônica, tá? E aí não é aquele microscópio óptico da prática. O microscópio eletrônico, ele é um microscópio exclusivo para grandes centros de pesquisa. Aqui em Goiás, só para vocês terem uma ideia, é o único local que tem nessa região para se fazer esse tipo de rastreio é justamente um microscópio que está lá na Universidade Federal de Goiás, atendendo todo o estado de Goiás, e um outro microscópio eletrônico que está lá na Universidade de Brasília, tá? Para atender todo o Distrito Federal. Então, assim, são equipamentos caros, né, que conseguem enxergar o vírus de uma maneira bastante simples até, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né, algumas micrografias eletrônicas de vírus para que você possa, então, entender o que que é isso. Da micrografia eletrônica, nós fazemos todo esse esquema,
né, do vírus e desenhamos aqui para você, olha. Mas antes, deixa eu só mostrar uma micrografia eletrônica. Olha só. Quando a gente observa o vírus em microscópio óptico, a gente nem enxerga, mas em microscopia eletrônica a gente enxerga exatamente o que está nesta foto aqui, ó, ou nesta outra foto aqui. Tá? Tudo isso são micrografias eletrônicas de vírus, tá bom, pessoal? Primeiro aspecto que você vê é a ausência de coloração. Porque microscopia óptica, ela é feita, né, por visualização de estruturas coradas. Lembra quando a gente foi lá na aula prática? A gente exercitou o quê? Fizemos um esfregaço em lâmina, coramos pela bateria de Gram e olhamos corado ao microscópio óptico. Por quê? Eu consigo enxergar cores no microscópio óptico. Na microscopia eletrônica, não. Nós não conseguimos enxergar essas cores, porque é um microscópio que pulveriza elétrons em cima da estrutura e por baixo, né, nós temos um filme fotográfico que, aonde o elétron impregna, fica queimado, dando esse aspecto negro que você observa aí em volta, né? Mas por onde o elétron atravessa, a gente enxerga as estruturas virais como elas são, tá? Então, nós temos aqui um vírus, né, com essas características. Nós temos esse outro vírus que parece um fiapo, né? Um macarrão, um palito, sei lá o que que vem na mente, na sua mente nesse momento. Nós temos esse outro vírus que nós chamamos ele de vírus complexo. O primeiro vírus aqui, ele tem uma estrutura que lembra um icosaedro, aquele polígono de 20 faces triangulares lá da geometria plana. Por isso ele é chamado de vírus icosaédrico. Esse outro vírus que parece um macarrão, tá? Ele tem uma estrutura helicoidal, ele parece o espiral do seu caderno, tá? Esse outro vírus que tem uma estrutura bastante diversificada, né? Ele tem aqui essa parte conectada a uma outra parte que é conectada a uma terceira parte, né? Então, assim, lembra uma estrutura muito complexa, por isso o nome estrutura complexa do vírus. Então, de acordo com o seu capsídio, e o que que é capsídio? Anotem aí. Capsídio é ou são as proteínas virais que albergam o material genético. Então, capsídio, né, são as proteínas virais que albergam o material genético. Professor, o que é albergar? É guardar, tá? Então, quando eu observo na microscopia eletrônica, eu não tenho tantos detalhes assim. Então, o que que a gente faz? Por resolução de computador, né, a gente coloca isso em 3D, certo? E aí a gente consegue ter uma noção melhorada do que seria esse capsídio. Olha só, quando eu observo essa estrutura viral, a gente observa assim, o capsídio, né, ele é formado por essas pequenas proteínas, né, que eu estou aqui envolvendo para você em forma de bolinhas, que nós chamamos de capsômeros, tá? Se você for observar todo o capsídio viral, que é justamente toda essa estrutura, ela é formada por pequenos tijolinhos proteicos que eu chamo de capsômeros, tá? E os capsômeros, eles formam a casinha, literalmente, olha lá. Eles formam estrutura envoltória que albergam, que abrigam o material genético. E esse material genético pode ser, como nós já discutimos anteriormente, o material genético DNA ou RNA, tá bom? Então, olha, dentro do capsídeo, nós temos aqui o material genético, que ele pode ser o DNA,
E nós chamamos esse vírus, quando tem DNA, de adenovírus. Tá bom, pessoal? Mas também pode ser o quê? Esse material genético, ele pode também ser um material genético, que é o RNA. E nós chamamos o vírus, quando ele contém o material genético RNA, de retrovírus. E aí a gente viu que esse capsídeo, formado por pequenas unidades proteicas chamadas de capsômeros, ele pode ser um capsídeo que contém 20 faces triangulares, que nós chamamos de capsídeo icosaédrico, tá? Então, quando nós olhamos para essa estrutura, né, ele lembra um polígono chamado icosaédrico, por exemplo, o adenovírus, olha lá, ele tem essa estrutura de 20 faces triangulares que nós chamamos de estrutura icosaédrica, tá bom? Mas também esse material genético ele pode ser envolvido por um capsídeo, né, que envolve todo o material genético em forma de espiral. E ele pode ser, dessa forma, um vírus helicoidal. Mas se ele não estiver enquadrado nem com uma simetria icosaédrica, nem com a simetria helicoidal, esse capsídeo viral, ele vai ser então um capsídeo que nós chamamos de estrutura complexa, tá? Exemplos de vírus, né, icosaédricos. O vírus da varíola, ele é um vírus icosaédrico, ele é um vírus, né, que contém dentro do seu icosaedro um material genético de DNA. Exemplo de um vírus helicoidal, né, capsídeo viral helicoide, é o vírus da gripe, tá? Ele tem o seu material genético RNA envolvido por um capsídeo viral helicoidal, certo? E aí esse capsídeo viral helicoidal, ok? Ele tem a estrutura do RNA, que é o vírus da gripe, que é um exemplo de vírus helicoidal. Um exemplo de vírus de estrutura ou simetria complexa, nós temos os bacteriófagos, aqueles vírus que infectam bactéria. Ele tem toda essa estrutura complexa, tá? Ele não se encaixa nem na morfologia icosaédrica, tá? Mas ele também não se encaixa por inteiro dentro da morfologia helicoidal. Daí a morfologia complexa, ok? Então, o capsídeo ele pode ser de três formas. É classificado como uma morfologia icosaédrica, que é a nossa primeira forma estudada aqui. Ele pode ser classificado como uma morfologia helicoidal, que lembra uma espiral, que é a nossa segunda morfologia estudada aqui. E ele ainda pode ser caracterizado como uma morfologia complexa, foi a nossa terceira morfologia visualizada aqui nessa noite, tá bom? Então, esse capsídeo, que é uma casinha, literalmente, que alberga o material genético viral, que pode ser DNA ou RNA, ele promove o quê? Quais são as funções do capsídeo? Promover proteção e rigidez. Proteção de quem, professor? Ora, proteção do material genético. Qual material genético? DNA ou RNA, tá bom? Mas também garantindo a esse material genético, além da proteção, uma rigidez. Por quê? O capsídeo é formado por proteínas rígidas. E essas proteínas, além de dar proteção,
elas conferem uma certa rigidez que dá a morfologia do vírus, como icosaédrica, como helicoidal ou como complexa. Agora existe uma quarta opção, independente se o capsídeo interno for icosaédrico, helicoidal ou complexo, se esse vírus estiver envolvido, né, por um envelope proteico, como a gente está vendo aqui, olha. Lá dentro nós temos um capsídeo icosaédrico, sem sombra de dúvida, que está albergando quem? O material genético, sem sombra de dúvida, que pode ser DNA ou RNA. E em volta desse capsídeo, nós temos o quê? Um envelope, e esse envelope, ele é membranoso, como a membrana lipoproteica celular, tá? Então, assim, se nós formos estudar esse envelope viral, se eu pegar um pedacinho dele e ampliar aqui para você, você vai observar que ele é formado por pequenos fosfolipídios, assim como a membrana citoplasmática de toda a célula, né, de qualquer organismo é formado por fosfolipídios de membrana, envolto também, pessoal, além dos fosfolipídios, por proteínas, tá? E essas proteínas, elas estão espalhadas por todo o envelope viral. Como vocês estão vendo aqui, olha, proteínas, tá? Do envelope. Essas proteínas do envelope têm uma importância significativas, tá? Essas proteínas, elas têm importância de especificidade do vírus. Como assim, professor? Você nunca viu, né, um vírus da gripe, tá? Causando hepatite em ninguém, tá bom? Por quê? O vírus da gripe, ele possui as suas proteínas encaixando nos pneumócitos pulmonares. Então, essas proteínas do envelope viral do vírus da gripe são duas especiais, tá? É uma proteína que nós chamamos de neuraminidase. Olha que nome bonito para você colocar no seu cachorro. Neuraminidase. É o nome dessa primeira proteína do vírus da gripe. Neuraminidase. Neuraminidase. Como é que é, professor? Neuraminidase. Essa proteína chamada neuraminidase, ela tem uma função importantíssima no vírus da gripe, por exemplo. Não só de classificação, quanto de infecção. É por isso que você já ouviu falar do vírus H1N1. Quando você observa lá, por exemplo, a pessoa foi infectada pelo vírus H1N1. Você já sabe que ele está com a gripe forte, né, que é a chamada gripe A. Esse N1 é dado pelo neuraminidase, que é o nome da proteína. Então, e esse H1, professor? É a outra proteína que está no envelope do vírus da gripe, que nós chamamos de hemoaglutinina. Então, esse Hzinho, que também está no envelope do vírus da gripe, nós chamamos de hemoaglutinina. Então, hemoaglutinina. Aglutinina. Hemoaglutinina. Então, por isso que você observa lá, é o vírus. O vírus H1N1 é que ele contém a proteína hemaglutinina 1 e neuraminidase 1. Você também já ouviu falar do H2N2, H3N2, H4N1.
A variabilidade que existe dessas proteínas confere a variabilidade que existe de vírus influenza, causador de gripe, na população mundial. Tá? Então tem H1N1 e as suas variantes, H2N2 e as suas variantes, H3N2, H3N3, H3N4. Você percebe que existe uma probabilidade de combinações infinitesimal quando se trata dessas duas proteínas apenas, tá? O que confere esses vírus uma especificidade gigantesca para a infecção das células pulmonares, das células que estão no trato respiratório superior e inferior. Tá? Então, eventualmente, estão relacionados a faringites, estão relacionados a pneumonias, estão relacionados a gripes. São vírus que têm especificidade proteica para atacar estas células das vias respiratórias. E aí, por isso, você nunca vai ver um vírus da gripe causando hepatite em ninguém, porque hepatite ela é provocada quando você está com problema hepático, problema no fígado. Você não vai ver um vírus da gripe infectando um hepatócito. É por quê? Ele tem proteínas específicas do seu envelope viral, chamada de hemaglutinina e neuraminidase, que conferem a especificidade de infecção viral para as células do trato respiratório e ponto final. Da mesma forma, você não vai ver um vírus da hepatite causando pneumonia em ninguém, porque as proteínas do envelope viral do vírus da hepatite são proteínas que lhe causam especificidade para a infecção dos hepatócitos. Por isso que vírus da hepatite só vai dar hepatite. Vírus da gripe só vai dar gripe. Vírus do sarampo vai dar sarampo. E não existe outro tipo de processo inflamatório ou infeccioso, né, variante de uma doença viral. Vírus, ele é específico, diferente do que nós estudamos na bactéria. A bactéria a gente viu que aonde ela cai, ela, se não estiver dentro do seu sítio anatômico normal, ela causa um processo infeccioso. Exemplo, a mesma bactéria, se cair na sua bexiga, pode te dar uma infecção do trato urinário. Se cair na sua meninge, pode dar uma meningite. Se cair no pulmão, pneumonia. Se cair numa ferida operatória, vai te dar um abscesso nessa ferida operatória. A mesma bactéria causando vários processos infecciosos em locais diferentes, porque não tem especificidade. O vírus não. O vírus, ele é específico para a célula hospedeira. E ele precisa ser específico para essa célula hospedeira, pessoal, por quê? Ele precisa infectar a célula para que haja reprodução do vírus. Caso contrário, ele não consegue manter o seu ciclo reprodutivo de maneira adequada para se manter em evidência, para se manter em perpetuação na sua espécie, tá? Então, o vírus, em resumo até agora, nós vimos que o vírus pode ser DNA ou RNA. Nós vimos que o vírus pode ser icosaédrico, helicoidal ou complexo, e que ainda o vírus pode ser envelopado, quando ele contém envelope com proteínas específicas, ou não envelopado, tá? Então, envelope viral, né, nós temos aí, pode ser um vírus icosaédrico envelopado, helicoidal envelopado, tá? Mas quando ele está com envelope, ele não precisa ser chamado icosaédrico ou helicoidal, simplesmente envelopado, pronto e acabou, tá? Então, em resumo, o vírus pode ser envelopado, independente do capsídeo que está lá dentro, ele pode ser icosaédrico, ele pode ser helicoidal ou ele pode ser complexo, tá bom, pessoal?
Então, dentro dessa estrutura, nós percebemos que as unidades proteicas, representadas por essa bolinha azul, que constitui o capsídeo viral, independente dele ser icosaédrico, como nós vemos na figura, ou helicoidal, ou complexo, essas unidades proteicas nós chamamos de capsômeros, tá? Ao conjunto de capsômeros nós temos o capsídeo. Então, se eu perguntar na prova o que é capsídeo? Capsídeo é a unidade proteica? Não. Capsídeo é o envelope proteico que contém o material genético. De que é formado o capsídeo? São perguntas estratégicas. Capsídeos são formados de pequenas unidades proteicas chamadas de capsômeros. Qual material genético pode ter dentro de um vírus? DNA ou RNA? Qual a morfologia que o vírus pode se apresentar? Ou ele vai ser icosaédrico, ou ele vai ser helicoidal, ou ele vai ser complexo, ou ele vai ser envelopado. Tá bom, pessoal? Então, isso são características gerais dos vírus. Os vírus são seres intracelulares, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles podem ser RNA vírus ou DNA vírus. Eles podem ser icosaédricos, helicoidais, complexos ou envelopados. E esses vírus, eles, na sua estrutura do capsídeo, o capsídeo é onde que eu vou ter a forma e a proteção para esse vírus, tá? Certinho? Então, veja bem. O vírus icosaédrico, ele contém 20 faces triangulares envolvendo material genético. Olha a micrografia eletrônica de um vírus icosaédrico. Quando o icosaedro não é envelopado, a gente percebe que as proteínas, elas partem dos próprios vértices, olha lá, do vírus. As proteínas de acoplamento e invasão viral, tá bom? O vírus helicoidal, então, olha só, os capsômeros envolvem o material genético helicoidal, por isso que a morfologia final vai ser um vírus helicoidal. Olha a micrografia eletrônica, exemplo de vírus helicoidal, o vírus Ebola, tá? Causador de uma doença mortal no ser humano. E o vírus complexo, quando ele não consegue se encaixar nem em estruturas morfológicas icosaédricas, nem em estruturas morfológicas helicoidais. E aí ele se encaixa nessa estrutura que nós chamamos de vírus complexo, que nós temos o principal exemplo, os vírus bacteriófagos, aqueles que infectam bactérias, tá bom? E olha aí, tanta complexidade dentro dessa estrutura que habita, né, um vírus complexo. O genoma, como a gente viu, pode ser o material genético DNA ou RNA. Esse DNA, ele pode ser de fita simples, tá bom? Aonde eu tenho o material genético DNA fita simples ou fita dupla. Ele pode ser RNA também de fita simples ou de fita dupla, tá? Essa fita dupla pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido que ela foi feita. De acordo com a biologia molecular, existe um sentido de fabricação genômica, que nós chamamos de 3' 5'. Eu creio que vocês não tiveram biologia molecular, mas vocês vão aprender isso na íntegra. Quando ela está no sentido 3', 5', nós chamamos de fita positiva. Quando ela está no sentido contrário, 5', 3', ela está vindo na contramão, nós chamamos de fita negativa.
tá? O envelope viral, então, como a gente viu, ele é formado, assim como toda a molécula membranosa de qualquer célula, de uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Na ocasião, eu citei o vírus da gripe, que é um vírus helicoidal envelopado que contém as proteínas do envelope hemaglutinina e neuraminidase. Mas envelope é uma bicamada lipoproteica, tá bom? E olha só, estudando mais profundo, né? Aqui eu já tenho um vírus helicoidal dentro de um envelope. Então, ele deixa de ser chamado de vírus helicoidal e aqui passa de ser chamado vírus envelopado, simples assim, tá? Nessa estrutura, pessoal, nós temos aqui uma bicamada, olha só, bicamada de fosfolipídio de um lado e de outro. Atravessando de um lado para o outro, transmembrana, nós temos proteínas ou glicoproteínas, tá? E essas glicoproteínas, eu citei exemplo de duas, neuraminidase e hemaglutinina. São exemplos de proteínas virais, tá bom? E promovem o quê? Infecção viral. Mas olha só, não existem só as glicoproteínas. Elas têm várias formas. Olha só, vários tamanhos, várias morfologias e várias nuances. Exemplo, hemaglutinina e neuraminidase. Mas existem outras também, tá bom? Só para vocês começarem a entender. E aí nós temos aí toda uma taxonomia viral, que é a classificação de acordo com as características físicas, né, se o vírus é helicoidal ou não, se ele é envelopado ou não, químicas, se o vírus existem químicas ou reações químicas propriamente ditas dele, né, ou não, e biológicas, se ele infecta apenas humanos, apenas animais, apenas vegetais ou apenas bactérias, tá? E aí esse sistema enquadra esses vírus em famílias, tá? Você já deve ter ouvido falar aí, família Herpes viridae, que alberga ali todos os vírus da herpes. Herpes tipo 1, que é o labial, tipo 2, que é o genital, tipo 3, que é a catapora ou varicela, tá? É uma grande família de vírus que causa exantemas no tecido epitelial, certo? Nós temos também exemplo, né, de família Picorna viridae, que são vírus pequenos, tá? Tudo que termina, né, em nome de família vai terminar com o nome Viridae ou Viride. Subfamília Virinae. Então, os vírus podem ser classificados em 6 classes, olha lá. Né? Baseado aí, então, no seu tipo de ácido nucleico, pode ser RNA ou DNA. Tamanho e morfologia, vocês viram que pode ser grandes ou pequenos. Simetria icosaédrico, helicoidal ou complexo, tá? O número de capsômeros, quantos capsômeros tem? Presença ou ausência de envoltório, se é envelopado ou não. Presença ou ausência de enzimas específicas, por exemplo, polimerases, são enzimas que fabricam DNA, e RNA. Neuraminidase, que são proteínas e enzimas específicas de infecção viral. Né? Se esse vírus é ou não suscetível a éter ou outros agentes químicos ou físicos, se ele tem propriedades secantes ou não, tá? Se ele tem propriedades imunológicas ou imunogênicas, que atraem o sistema imunológico para promover defesas contra eles ou não. Se eles são inertes, se eles têm propriedades que causam ou não câncer, tá? Se eles possuem metodologias naturais de transmissão ou se eles precisam de um veículo. Exemplo, métodos naturais de transmissão. Você inala o vírus. É um vírus inalatório, como o vírus da gripe, o vírus do sarampo, o vírus da rubéola, o vírus da cachumba.
ou por água e alimentos contaminados, como é o caso do vírus da hepatite A, vírus da hepatite E, o vírus, o rotavírus, tá? Ou então ainda por transmissão parenteral ou sexual, onde nós temos aí vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, HIV, HPV, entre outros. E os métodos de transmissão por vetores, como é o caso das arboviroses, que o vírus precisa de um inseto para transmitir ele. Exemplo, o mosquito da dengue, né? Transmitindo o vírus da dengue, febre amarela, tá? Zika, chikungunya, são exemplos de vírus que precisam de um mosquito para que haja transmissibilidade, certo? Se esse vírus tem tropismo celular ou não, tudo é interessante para a gente analisar. Se ele tem tropismo para as células do pulmão, se ele tem tropismo para a célula neurológica, se ele tem tropismo para as células hepáticas. Quais são as patologias provocadas por essa degradação viral? Haja vista que o vírus, ele promove uma patologia, uma doença por causa do seu processo de reprodução. Ele forma ou não corpúsculos de inclusão, né? Forma vacúolos, né? Na observação microscópica, você consegue ter algum aspecto visual, no caso da biomedicina ou da farmácia, né? Naquele exame citopatológico, o exame Papa Nicolau, né? Quando se faz um raspado da endosservice vaginal, né? Coloca num lâmina, cora, você não observa o vírus na microscopia óptica, mas você consegue observar na patologia formação de inclusão, alterações nucleares provocadas por degradação do HPV. Até que no laudo vem descrito da seguinte forma: alterações nucleares e citopatológicas sugestivas da infecção pelo vírus HPV. E aí sabe-se dessa forma que a pessoa está com a infecção viral por HPV, tá? Agora, qual HPV? Existem vários. Aí é biologia molecular para se descobrir qual tipo está presente naquele processo infeccioso. A gente sabe que algumas cepas, como a 16, 18, 32, são cepas oncogênicas. E quando estão presentes, elas precisam ser eliminadas ou precisam estar em controle ferrenho para que não haja câncer do colo do útero feminino. Então, daí, ao descobrir pelo exame citopatológico que a pessoa tem alteração por HPV, o médico já solicita de cara pesquisa de captura híbrida. O que que é isso? É um teste de biologia molecular que vai me dizer, né, enquanto médico, qual vírus está presente naquela infecção por HPV. É um vírus oncogênico ou não? É porque se não for, deixa o organismo eliminar, tá? Deixa o organismo controlar. Se for, eu preciso de mais atenção, né? Eu preciso de entrar com métodos invasivos para tentar eliminar esse vírus ali daquela mucosa endosservice vaginal, para que essa mulher não sofra posteriormente com o câncer do colo do útero. Tá vendo? Então, tudo isso que nós estamos estudando aqui são bases construtivas para que os senhores possam analisar futuramente exames laboratoriais, né, corroborando teses e hipóteses diagnósticas, como que a gente faz o diagnóstico. Então, tudo isso é importante, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar, né? Estão bem, já estão dormindo. Ai, ai, estamos aí, né? Então, veja bem, pessoal, vamos lá. Continuando. É, existem algumas classificações em gêneros e famílias, né? A família é pelo tipo de ácido nucleico, pela forma, pelo tamanho e tipo da replicação, e gênero, quando esse vírus tem propriedades sorológicas e físico-químicas distintas. Exemplo, as famílias de vírus que infectam vertebrados.
nós temos aqui vírus não envelopados e vírus envelopados. Dos não envelopados, que é aqueles vírus que podem ser helicoidal ou podem ser icosaédricos, nós temos os vírus DNA, né, e vírus RNA. Os vírus DNA não envelopados, nós temos a classe dos adenoviridae, família adenoviridae ou adenoviridae, que são a classe dos vírus que estão os principais agentes causadores das hepatites. E também os vírus DNA da família Papova, Papovaviridae, tá? Que são a família que alberga aqui, ó, o vírus dos papilomas, ou HPV humano, tá? Nós acabamos de discutir alguns fatores sobre eles, que causam normalmente verrugas, e quando estão relacionados ao aparelho geniturinário, né, são consideradas DSTs, tá? Nós temos também a família Reoviridae, ou família que contém aí os rotavírus. Olha só, são vírus RNA, tá? Nós temos ainda os vírus envelopados, a família Herpes viride, que eu citei para você, ó, herpes simples, herpes tipo 1, né? Causador de herpes labial, que é aquelas manifestações verrucosas e dolorosas que nos lábios que afetam essa pessoa, né, de maneira bastante antiestética e dolorosa, certo? Nós temos também exemplo, e é um vírus DNA, tá? Envelopado. Exemplo de vírus DNA envelopado, herpes viride. Exemplos de vírus envelopado RNA. Aí tem vários, né? Tem a família do Paramyxoviridae, que é o vírus do sarampo. Orthomyxoviridae, que é o vírus da gripe ou influenza aviária. Rhabdoviridae, que causa estomatite e raiva. Retroviridae, que é o sarcoma, tá? Ou CA. Arenaviridae, coronameningites linfocitárias e coronaviridae, que causa aí todos os problemas que a gente viu na pandemia do coronavírus, tá? Então, a gente percebe que existem vírus DNA, vírus RNA, envelopado, não envelopado, né? Que podem estar relacionados a doenças humanas, certo? Então, olha só, simetria a gente já viu, que simetria seria essa? Exemplo de simetria helicoidal. Que simetria seria essa? Exemplo de simetria icosaédrica. Que simetria seria essa? Exemplo de simetria envelopada. O envelope, né, e lá dentro do envelope, um capsídeo provavelmente icosaédrico, tá? E aí nós temos essas principais classes, né? Falando aí de vírus influenza, olha só, são vírus envelopados, tá? E normalmente contém o seu capsídeo interno do envelope, um capsídeo que pode ser icosaédrico, tá? Com habitação de proteínas no envelope hemaglutinina e neuraminidase. O vírus HIV, por exemplo, ele é um vírus, né, que contém na sua estrutura proteínas importantes no nosso diagnóstico laboratorial, tá? Quando nós estamos pesquisando o diagnóstico laboratorial, nós estamos pesquisando do HIV essas proteínas do envelope do vírus. Ele é um vírus envelopado, apesar de que nessa foto aí tá bem estranho, mas é um vírus envelopado, tá? Que contém o seu material genético RNA. E a principal proteína do envelope que nós pesquisamos nos testes laboratoriais, quando eu quero saber se a pessoa tem ou não tem HIV, é uma glicoproteína chamada de GP20, tá?
a GP20. GP vem de glicoproteína 20 pelo número que tem, tá? Quando nós estamos pesquisando, e vocês já devem ter passado por isso, o vírus da dengue, né? Qual pesquisa de antígeno que você pesquisa no vírus da dengue para saber se está ou não está com o vírus da dengue? É a glicoproteína do envelope, nós chamamos de NS1, tá? NS1 é uma glicoproteína que é encontrada nos vírus do dengue, tá bom? GP20 é uma glicoproteína que é encontrada nos vírus HIV, tá bom? Certinho? Então, olha só. Isso é interessante ao diagnóstico. Coronavírus, né, doença respiratória que causa bronquite infecciosa, SARS, que é síndrome respiratória aguda, né? Causa resfriado. Coronavírus é o vírus do resfriado comum, mas as variantes dele provocam SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda, tá? E aí causa problemas maiores devido à mutação dessas glicoproteínas, que no caso da variante coronavírus SARS-CoV-2, que foi o que a gente enfrentou ultimamente, essa mutação 2 fez com que essa proteína aqui se diferenciasse numa proteína que nós chamamos de spike. E essa proteína spike permitiu maior invasibilidade do vírus mediante ao seu hospedeiro, provocando quadros clínicos complicados e, eventualmente, levando algumas pessoas a óbito, tá bom? Alguns vírus também, pessoal, eles possuem uma capacidade mutagênica tumorígena, ou seja, a gente já comentou sobre um aqui nessa noite, exemplo, o HPV, tá? É um vírus que possui uma capacidade mutagênica tumorígena, ou seja, ele tem uma capacidade de produzir tumor, principalmente as cepas 14, 16, tá? 32, salvo engano, a 18 também, entre outras, mas essas são as carteirinhas marcadas, tá? Do HPV, e dessa forma, quando o vírus está multiplicando nas células da endosservis, eles se acoplam ao material genético e promovem mutações que levam à oncogênese, ou produção de tumores. Por isso são chamados de vírus com propriedades tumorígenas, exemplo, HPV, tá? Nessa situação, o vírus ele contém, além de DNA, capsídeo, envelope, proteínas de acoplamento que a gente viu até agora, enquadrando esses vírus dentro de grupos familiares, que provocam, né, alterações genômicas ou não, mutagênicas ou não. Dentro desse vírus também existem proteínas virais, tá? Que podem e têm a função proteção das endonucleases. Que são endonucleases? São as enzimas utilizadas pelo próprio vírus para duplicar o seu material genético. Então, quando ele infecta a célula, ele utiliza dessas endonucleases para que haja o quê? Replicação do seu material genético. Por exemplo, DNA polimerase é um tipo de enzima que promove a replicação do DNA, tá? E dessa forma facilita a multiplicação do vírus e promove dessa forma a sua multiplicação. Também essas proteínas virais, a gente viu que ela tem uma especificidade na ligação da célula. É isso que torna o vírus celular específico.
também determinam características antigênicas que promovem o quê? Uma defesa do seu organismo. Seu organismo não reconhece essas proteínas como sendo próprias e por isso acabam atacando esses vírus de maneira muito específica, tá? Exemplo, hemaglutininas, né, que são proteínas que auxiliam a replicação dos vírus, principalmente dos vírus da gripe, e que são também proteínas antigênicas que fazem com que o sistema imunológico reconheçam elas como não próprias e acabam produzindo anticorpos, tá? Em resposta imunológica. E enzimas do interior dos vírus que auxiliam nesse processo de duplicação e replicação viral. Agora, como que é essa questão da reprodução do vírus no ser humano, nos animais, tá? Produzindo esses aspectos clássicos aí, olha, por exemplo, o vírus da varíola, esse exantema cutâneo macropapular, né, é bastante sintomatológico na pessoa que o contém, né? Vírus que causam cânceres, como é o exemplo do HPV, vírus da hepatite C e B, tá? O que seria essas nuances e como que isso pode acontecer? Primeiramente, o vírus precisa se reproduzir, pessoal, olha lá. E nessa reprodução do vírus, o que que ele faz? Primeiramente, olha lá, ele acha a sua célula hospedeira, tá bom? Ao achar a sua célula hospedeira, o vírus se fixa na bactéria e uma enzima da cauda dissolve a parede. Aqui está falando de bactéria, mas poderia exemplificar como célula humana. Tá? Por que está falando bactéria? Porque isso aqui está representando um vírus bacteriófago. Tá? Mas a mesma situação acontece no ser humano, com um vírus que infecta o ser humano. O vírus vem, acha a sua célula hospedeira, pela especificidade das suas proteínas virais, e aí ele se fixa na superfície celular e dissolve essa superfície celular. No caso for a bactéria, dissolve a parede celular. Uma célula humana vai aglutinar e vai dissolver aquela camada superficial ali da célula onde vai ocorrer a invasibilidade. Segundo passo, quando o vírus conseguiu dissolver a parede bacteriana ou aderir à célula hospedeira, no caso de um ser humano, o vírus injeta o seu material genético. Então, a segunda etapa, após a fixação, é a injeção do material genético. O material genético vai sair do vírus e vai para o citoplasma celular. Olha lá. Dentro do citoplasma celular, esse vírus, então, ele começa a trabalhar com toda a parafernália, com toda a biomolecularidade da célula, toda a bioquímica celular, passa a funcionar em prol do vírus para que haja replicação do material genético viral, para que haja multiplicação das proteínas virais e para que esse vírus, então, monte novos vírus, novos materiais genéticos sejam montados por novos capsídeos. Tudo quem está fazendo é a célula trabalhando por vírus. E por fim, esse vírus sai da célula hospedeira, matando essa célula hospedeira, infectando um próximo alvo. A esse tipo de reprodução, onde o vírus infecta a célula hospedeira, onde o vírus duplica o material genético,
usa a bioquímica celular para se multiplicar e depois mata a célula, ou seja, provoca a morte da célula hospedeira, esse tipo de reprodução viral nós chamamos de ciclo viral lítico. É o ciclo viral que, infelizmente, culmina na morte celular bacteriana, tá? Diferente, por exemplo, de um ciclo lisogênico. O que seria um ciclo lisogênico? Olha a diferença. O vírus infecta a célula hospedeira, injeta o seu material genético, e o material genético adere ao material genético celular e entra em mitose junto com a célula. Ele não mata a célula. Ele está ali adormecido, entrando em mitose junto com a célula hospedeira. Simples assim. Então, no ciclo lítico, culmina na morte celular bacteriana ou na morte celular hospedeira. No ciclo lisogênico, o material genético do vírus torna-se parte do DNA da célula, que continua as atividades normais, não mata a célula. E aí, eventualmente, desse ciclo lisogênico pode induzir, posteriormente, numa próxima geração celular, um ciclo lítico, tá? Exemplo, a pessoa está com herpes. Já viu que quem está com herpes é igual torcer pro Flamengo? Uma vez com herpes, sempre com herpes até morrer? Não é que a pessoa fica pegando herpes e sara. O vírus está lá. Ele duplica, multiplica de forma lisogênica, ou seja, silenciosamente nas mitoses celulares, e eventualmente ele induz o ciclo lítico, que culmina na morte celular e eventual ferida do tecido epitelial superficial, provocando o que, pessoal? Provocando dessa forma a morte celular, tá bom? E aí, dessa forma, provocando a indução dessa morte celular, ok? Assim, a pessoa ela começa, então, a ter duas fases relacionadas a, a essa invasibilidade, que pode ser a reprodução viral, ela pode ser de forma lisogênica ou ela pode ser de forma lítica. Lisogênica, quando ocorre a multiplicação com o próprio material genético da célula sem matar a célula. E lítica, quando ocorre a morte da célula. E ainda existe uma forma que essa célula, sem morrer, ainda fica produzindo vírus, que é o que nós chamamos de reprodução por brotamento, tá? É essa daqui, ó. O vírus, então, ele chega à célula, ele promove, então, a endocitose celular. Veja que é um vírus envelopado. Essa endocitose celular faz com que haja o desnudamento do vírus. O vírus sai do envelope. Esse processo nós chamamos de desnudamento. Depois, ele ejeta o seu material nuclear. Esse material vai ser absorvido ao material genético da célula, que agora passa a multiplicar e fazer as proteínas virais. E o vírus, então, é montado dentro da célula e brota de dentro da célula sem matar a célula. Isso nós chamamos de ciclo de reprodução por brotamento. Então, tem o ciclo lítico, que mata a célula, ciclo lisogênico, que reproduz junto com a célula sem matá-la, reproduz o quê? Só o material genético.
O vírus passa a fazer parte do material genético sem que essa célula morra. E a reprodução por brotamento, onde um vírus envelopado chega, absorve-se a célula, desnuda-se, multiplica e brota de dentro da célula sem matar a célula. A célula está infectada, a célula está produzindo vírus, mas essa célula não morre, ela fica brotando vírus ali, tá? Exemplo, o vírus HIV, ok? E aí, como eu estou falando de vírus HIV, retrovírus, né, é um vírus RNA. Como que um vírus RNA se multiplica? Olha lá, ele chega, promove a sua infecção. Essa infecção gera uma endocitose do vírus. O vírus, então, ele passa o seu material genético de RNA, que está aqui representado por essa cor rosa, vermelha, tá? Passa o material genético a ser DNA. Como que ele faz isso? Utilizando uma enzima, uma endonuclease, chamada de transcriptase reversa, tá? A transcriptase reversa, ela transforma o RNA em DNA. DNA. Como que pode um vírus RNA produzir DNA, professor? Através de uma enzima que nós chamamos de transcriptase. Como que escreve isso, professor? Assim, ó. TRA, transcriptase. Escreve aí que você também não esquece. Transcriptase. Transcriptase reversa. Então, essa enzima, chamada de transcriptase reversa, faz com que o RNA seja transcrito em DNA. E aí, o DNA viral, ele se aloja ao DNA celular, como vocês estão vendo aqui, ó, e passa a formar proteínas virais, utilizando a bioquímica celular. O vírus, então, começa a produzir proteínas virais, formam-se novos vírus, ele começa a produzir novos RNAs, envelopa esses RNAs e produzem novos vírus HIVs, que saem por brotamento da célula infectada, que no caso da célula-alvo do HIV é o linfócito T CD4. Por isso que a pessoa tem imunodeficiência por causa dessa infecção. Porque essa célula linfócito TCD4 é uma célula mestre dentro do sistema imunológico, sem a qual a pessoa fica imunodeficiente, tá bom? Então, o vírus chamado retrovírus, ou todos os retrovírus que contêm RNA na sua constituição genética, possuem essa enzima chamada transcriptase reversa, que no momento da reprodução transforma o RNA em DNA. Isso é pergunta de prova naquelas questões subjetivas, tá? Como que é feita a reprodução de um RNA vírus? O vírus RNA transforma o seu RNA em DNA através da enzima transcriptase reversa. O DNA do vírus, então, passa a utilizar a biologia molecular da célula para produzir novos vírus.
novas proteínas virais. Então, essa é a diferença da reprodução dos retrovírus para a reprodução do adenovírus. Adenovírus já tem DNA, ele reproduz de forma direta, tá? Então, olha só, o retrovírus, como o vírus HIV, como o vírus influenza, tá? São vírus que possuem material genético, RNA, e dessa forma eles conseguem o quê? Através da enzima transcriptase reversa, transformar o RNA viral em DNA e dessa forma eles produzem novos vírus. E esse grupo de vírus nós chamamos de retrovírus, porque tem RNA na sua constituição. Diferente da reprodução dos adenovírus, que é o vírus DNA, que a gente viu aqui, ó. DNA, ele se adere diretamente ao genoma celular e multiplica de forma lisogênica ou lítica, tá? Como a gente viu anteriormente, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, nós percebemos claramente a morfologia viral, nós verificamos claramente, além dessa morfologia viral, o material genético do vírus pode ser DNA ou RNA, que esse vírus ele pode ser icosaédrico, helicoidal, complexo ou envelopado, que esse vírus possui dentro da sua estrutura genômica proteínas que permitem a esse vírus infecções específicas, tá? Você nunca vai ver um vírus de hepatite causando pneumonia e vice-versa. Esses vírus DNA se multiplicam de forma lítica ou lisogênica. Lítica sempre termina com a morte da célula, lisogênica, multiplicação sem morte celular, apenas duplicando o material genético do vírus, que é um DNA vírus, junto com o material genético celular. E a reprodução dos retrovírus, são vírus que contêm RNA na sua constituição, que utilizam de uma enzima chamada transcriptase reversa para mudança do RNA viral em DNA viral, e esse passa então a multiplicar-se dentro da célula, fazendo com que esta faça as proteínas virais de acordo com essa reprodução do vírus, tá? Então, pessoal, os estágios da reprodução de um retrovírus: primeiro, endocitose; segundo, mudança de RNA viral para DNA viral; terceiro, incorporação do DNA viral pelo DNA da célula; quarto, formação de proteínas virais; quinto, formação de novos vírus e infecção de uma outra célula, tá? E aí, as principais estruturas virais que nós enxergamos: proteínas do envelope, exemplo, proteína H1N1 dos vírus da gripe, tá? H1N2, H2N2, ou, exemplo, a proteína NS1 do caso do vírus da dengue, ou a proteína S, que é a proteína spike do caso do vírus coronavírus, que são proteínas chaves, assim como a proteína GP20 do caso do vírus HIV, proteínas chaves para o nosso diagnóstico laboratorial. A proteína NS1, diagnóstico do vírus do dengue. Proteína spike, diagnóstico do vírus coronavírus. A proteína GP20, diagnóstico do vírus HIV. Além dessas glicoproteínas externas ao envelope, nós ainda temos as endonucleases, temos integrases,
que promovem o encontro do DNA viral com o DNA humano, transcriptase reversa, que é o tipo de enzima que transcreve RNA em DNA, e protease, que são proteínas que organizam as proteínas virais no final da multiplicação viral. Então, para um vírus infectar, ele vai utilizar todas essas enzimas. Primeiro, infecção, através das glicoproteínas que dão especificidade. Depois, se for um RNA vírus, vou utilizar transcriptase reversa para que haja transformação de RNA em DNA. Depois, vou utilizar as integrases para promover o encontro entre o DNA viral e o cromossomo humano. E, por fim, vai utilizar as proteases para organizar essas proteínas virais e montar novos vírus para que esses vírus saiam dessa célula hospedeira e venham infectar outras células. Tá? Então, olha só a quantidade de informações que vocês aprenderam nessa aula de hoje. E eu preciso de todas elas, vívidas. Na aula que vem, a gente vai falar sobre doenças virais e alguns diagnósticos. E eu preciso que isso esteja vívido na mente dos senhores, tá? Então, como que o vírus é? O que que é um DNA vírus? O que que é um retrovírus? O que que é integrase, transcriptase reversa, protease? O que que são, né, envelopes, morfologias icosaédricas, helicoidais? Para a gente começar, então, né, quando eu estiver falando de vírus HIV, o que que ele causa? Vírus HPV, o que que ele causa? Rotavírus, o que que ele causa? Influenza, o que que ele causa? Hepatite, o que que ele causa? Eu vou utilizar esses nomes e você precisa, né, estar com isso vívido na sua mente, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar e você possa, então, guardar, né, isso aí na sua mente. Deixa eu finalizar com esses exercícios aqui. E aí, pessoal, como eu falei para você, essa aula, ela fica gravada, tá? E aí, vou subir essa aula para o seu Ava, que você pode acompanhar quantas vezes você achar necessário num segundo momento. Então, olha só, você está me vendo aí de novo, em tela cheia. Questão número 1. Os vírus são classificados como parasitas intracelular obrigatório por quê? Possuem metabolismo próprio? A gente viu que não. São procariontes? Nem células são. Realizam fotossíntese? Também não. Dependem da maquinaria da célula do hospedeiro para se replicar. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Eles dependem da maquinaria celular do hospedeiro para se replicar, ok? Algumas pessoas podem até me perguntar, mas são capazes de sintetizar proteínas fora da célula? Algumas sim, a gente viu que proteínas do tipo integrases, transcriptase reversa, já são proteínas que vêm junto com o vírus, ou retrovírus, tá? Então, sim, algumas proteínas sim. Questão 2. Qual das alternativas a seguir representa corretamente os componentes estruturais essenciais de um vírus? Quais são os componentes estruturais essenciais de um vírus? Ele contém ácido nucleico, que é DNA ou RNA. Esse ácido nucleico ele é envolvido por um capsídeo, em alguns casos envelope. Letra B, tá bom? Questão número 3. A classificação do vírus leva em consideração os critérios, diversos critérios,
Qual das opções abaixo não é um critério utilizado nessa classificação? A gente viu que essa classificação leva em conta o tipo de DNA ou RNA, presença ou ausência de envelope, ele pode ser envelopado, não envelopado. A forma de capsídeo pode ser licoidal, icosaédrica complexa. A cor do capsídeo, ao microscópio eletrônico, não existe, né? Então, letra D não é um critério utilizado na classificação. Questão 4. Durante o ciclo de replicação viral, a etapa que o vírus desmonta o seu capsídeo, olha, ele infectou, ele já entrou dentro da célula, ele está desmontando o seu capsídeo e libera o ácido nucleico no interior da célula. Isso é chamado de quê? É desnudamento, né? Ele está tirando o seu material genético no interior da célula. Desnudamento. Adsorção é quando ele infecta. Penetração é quando ele está sendo endocitado. Desnudamento, quando ele está retirando seu material genético dentro do vírus. Montagem é montagem, liberação, liberação. Tá? Questão número 5. Tá? Em relação à resistência ambiental, é correto afirmar que os vírus envelopados são mais resistentes? A gente viu que não, tá? Envelopados são menos resistentes, tá bom? O envelope lipídico torna o vírus altamente resistente? Não, tá? Os envelopados são menos resistentes. O vírus não envelopado tende a ser mais resistentes ao ambiente e aos agentes químicos, verdadeiro, tá? Os não envelopados são mais resistentes do que os envelopados, tá bom? Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Tá? Tenham todos uma boa noite. E até semana que vem, que a gente continua online, tá? Devido ao meu atestado e até o dia 30 desse mês, tá? E aí a gente volta presencial na outra, sem ser na semana que vem na outra, tá? Então fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.